Olá, boa noite. A gente vai conversar com a doutora Tatiane Colombo, juíza e consteladora familiar. Ela é juíza e ela leva a visão sistêmica para o judiciário. E a gente vai conhecer um pouquinho dessa atuação, a gente vai conhecer um pouquinho desse trabalho. Super bem-vinda. As pessoas vão chegando devagarinho e a Tati já chegou. Super querida, e tenho certeza que vocês vão se enriquecer muito com a história dela e com a fala dela, e é um prazer conversar com ela. Ei, querida, tudo bem? Só estamos Oi. nós aqui agora, eu tô vendo, mas depois as Entrou pessoas mais uma. chegam, É. assistem, devagarinho as pessoas vão entrando, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Uma honra conversar com você, teu trabalho tão lindo, Também. poder falar com você. Obrigada por estar aqui. Muito bom. E me conta um pouquinho, doutora, Oi. né? Vou te chamar de doutora aqui. Deixa eu puxar aqui. Minha internet tá meio ruinzinha, Jana. Desculpa. Imagina, vou te chamar de Tá chamando doutora a aqui, atenção. tá? Sinto que é mais certo assim. Melhorou, né? Melhorou? Acho que Melhorou, sim. melhorou. Vamos lá. É bom que aí as pessoas já vão entrando, né? Isso. Então, doutora Vamos lá. Tatiane, me conta um pouquinho como você chega no universo das constelações. Antes, para quem não me conhece, eu sou Jana Strigovski, eu sou consteladora familiar e estou fazendo lives com consteladores, com colegas consteladores, para a gente trazer a visão que cada um leva para o campo das constelações, esse trabalho bonito a partir de todas essas visões. Então é um prazer estar aqui hoje com a doutora Tatiane, uma alegria. Muito obrigada, Jana. Prazer e alegria é todo meu. O trabalho das constelações familiares dentro do Poder Judiciário, que é onde eu trabalho, ele vem para acrescer no meu trabalho enquanto funcionalmente e como no atendimento das partes, né? E Uhum, isso é muito bacana porque a gente pode enxergar muitas dinâmicas, tanto em sede de audiências, quanto na organização do trabalho, na convivência com outras pessoas. Então, essa forma de trabalhar é mágica, né? Porque uhum, ela traz realmente, quando a gente fala, como se fala hoje, Familienstellen, né? Traz a Familienstellen e, e a ciência dos relacionamentos a um outro nível, né? Que é um nível que você pode enxergar melhor o que está por trás de cada uma dessas dinâmicas e fazer um trabalho mais leve, né? Mais leve uhum. para a gente E e você atua também há quanto tempo já? Na, há 21 quanto? anos, Uhum, de magistratura, mas com constelação familiar, cerca de 6 anos, 5, 6 anos. uhum. É pouco tempo ainda, é pouco tempo. Mas, Sim, tem. assim, é um tempo de crescimento, né? Então, o Uhum, que tem acontecido é que é um tempo que tem me uhum, proporcionado um crescimento em termos de atendimento. E é muito tá. bacana isso. E você atua como juíza desde esse tempo, há 21 anos ou Há 21 há anos. 21 anos como juíza? Uhum, há E 21 qual que é a anos. sua vara? Qual que é a cidade? Trabalho em Cuiabá, né, no Mato Grosso, e trabalho numa vara de violência doméstica, na segunda vara de violência doméstica. Passei Uhum, por todo o interior do estado, né, e aí cheguei na capital, na vara de violência doméstica. E aí nessa uhum, vara eu tenho a oportunidade de trabalhar tanto com feitos cíveis como com uhum, feitos criminais. Então eu consigo trazer e ver as constelações familiares dentro dessas duas dinâmicas, nas dinâmicas uhum, cíveis, né, nos conflitos cíveis e nos conflitos criminais uhum, também. uhum. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu já quero ir direto. Eu tenho tanta coisa para te perguntar, Tati. Quer dizer, doutora Tati, Vai. Pode falar. vou no que estou sentindo, tá? Vai. É, as constelações familiares, elas chegam trazendo esse novo olhar e elas são colocadas já como direito sistêmico. Isso é muito forte, tem muito impacto. Muitos advogados indo atrás, querendo saber, mas também muita resistência. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa nuance, Uhum. dessa sutileza com que as constelações chegam,
porque quem vê de fora parece às vezes uma coisa agressiva, ou que consteladores estão chegando onde não são chamados. Conta um pouquinho como é o benefício que esse olhar trouxe e a leveza com que ele chega A nesse oportunidade universo. a oportunidade que a gente tem de, por exemplo, fazer um atendimento de um advogado, né? Utilizando-se exatamente do direito sistêmico, das constelações familiares, é muito diferente, porque você tem uma outra visão da pessoa, daquele ser humano que está ali na sua frente. Você entende que existem dinâmicas que influenciam, né? E então você faz um atendimento aberto. Eu costumo dizer que até o atendimento tem o seu campo de atendimento, né? Então cada atendimento eu falo que é um campo de informações Uhum, riquíssimos. Aí eu entro numa audiência e nessa audiência eu tenho um processo e aí eu tenho o meu lugar, que o meu lugar uhum. é o último lugar, Sim, né? esse lugar, o Sami Storch também fala disso, né? Super importante, porque eu acho que antes de tudo, a constelação traz esse benefício para os advogados ou para os operadores de direito, de até tirar um peso, né, doutora, do cargo ou da função, de determinar, e ela é uma ajuda e um benefício, né, para esse Exato. operador do sistema. Exato. E aí, quando você tem uma audiência e você está lá no último lugar olhando essas partes que estão ali, você tem uma visão de um outro campo que se forma e outras informações. Então, Uhum, se é uma audiência cível, você pode fazer com que as pessoas se olhem de uma maneira diferente, que as uhum. pessoas se sintam acolhidas de uma maneira diferente, né? Eu queria E reforçar você. isso, porque acho que isso faz toda a diferença. Porque o juiz está na função principal. Quando a gente olha, fala, nossa, o juiz, né? E que peso que deve ser isso de determinar e de exercer a lei, exercer os benefícios da lei para as partes, e que força que tem isso e que peso também, né? Então, me impressiona muito, e eu como Hum, conheço a visão das constelações, vocês como juiz, conversando com você, conversando com o Sami, o quanto vocês trazem a visão das constelações para si mesmos, né? E uhum. desse lugar, que é o lugar de maior importância ali, no poder de decisão, vocês se colocam no último, e como isso traz um outro olhar para todo o contexto, né? Fala mais um pouquinho disso, porque eu acho que para muitas É, pessoas que estão assistindo isso é muito diferente, e como é isso efetivamente, né? Como é uma juíza isso, sair, mas na verdade você está no seu lugar, né? Mas o seu sim. olhar suaviza, né? A palavra-chave é leveza. Né? Então, Uhum, o trabalho passa a ter leveza, o que era muito pesado, né? Então você tem o quê? Antigamente você tinha um caminhão, então você vai carregando ao longo, por exemplo, de 21 anos de trabalho, eu ia, 21 não, antes, até a época que eu conhecia as constelações, então eu ia jogando tudo dentro do caminhãozinho, e o uhum, caminhãozinho ia vindo comigo. A partir de que eu tive uma outra visão, através das constelações familiares, através do direito sistêmico, eu entendi que eu não preciso carregar o caminhãozinho, que eu preciso fazer o meu trabalho e sair, né? E isso já é mais do que o suficiente. Então isso traz leveza. Então eu me coloco no último lugar para olhar o que as partes têm para dizer, porque uma coisa é o que está no papel, outra coisa são as dinâmicas envolvidas dentro dessas relações que se apresentam, quer no uhum. cível, quer no crime. Então quando eu me abro e o atendimento a outro, as partes conseguem sentir a leveza, né? Que o atendimento é diferente. Por mais que seja uma vara de violência doméstica, você não tem aquela coisa assim, ai, que horror. Não, ai, que bom que eu estive numa audiência como essa, que bom que a senhora tem essa visão, que bom que a senhora consiga conversar. Então, isso não tem, pode ser a pior situação que se mostra. Agora, é Já parte do claro, ponto que já tem mais escuta. Esse é uma das coisas. Fala mais um exato. pouquinho dessa diferença. Eu acho que vai ser muito enriquecedor para quem estiver ouvindo. Como era antes, porque você está ali com aqueles papéis e podem ser Uhum. verídicos ou não, podem ser histórias, e você tem que julgar a partir daquilo, mas você se amplia, né, com essa visão sistêmica, e quer e sente até o campo, né, Sim, a de gente sente o informação. campo, a gente sente o campo de informação, mas o que é mais interessante de tudo é que essa leveza, isso tudo, a gente consegue entender
que realmente existem provas a serem analisadas, existem questões. Nas audiências cíveis, onde existem o divórcio, as guardas e os alimentos, normalmente os processos viram acordo, né? Então, quando você oportuniza que as partes elas conversem, elas se olhem, né? Então sai ali com uma decisão definitiva, né? E quando você olha de um lado último lugar, quando você perde a importância frente a esse sistema, porque na verdade a pessoa importante dentro desse sistema de audiência não é o juiz, são as partes, né? Eu estou ali simplesmente a serviço, né? Como um facilitador na constelação, como um psicólogo fazendo um atendimento. Então, isso Uhum. sempre a gente está ali a serviço de algo, que é aquela Uhum. situação que é trazida. Então, as pessoas não conseguiram fazer isso, né? Às vezes até eu falo que o advogado que é conhecedor do direito sistêmico ou das constelações familiares, ele tem ali então a gente não fala que seja ferramenta, mas ele tem uma ferramenta muito importante para que esse Uhum. processo não chegue no Poder Judiciário, que ele consiga fazer um atendimento dos clientes dele antes de chegar no Poder Judiciário, né? Então, Uhum. esses dias, eu não lembro com quem eu estava conversando, a pessoa me disse, não, mas daquele processo que teve, vieram mais 10, 15, 20 processos. Eu falei, gente, se vieram 20, vocês precisam olhar qual é a situação de onde partiu, né? E é uma Uhum. coisa bastante interessante. Os tribunais, como o meu tribunal, têm as oficinas de direito sistêmico onde a gente consegue encaminhar. Mas, Uhum. além dessas Encaminhar, oficinas, você diz, o você processo, o sugere atendimento. Uhum, para as partes exato. que elas usem essa oficina e lá nessa Sim, oficina são feitas as constelações sim. ou as conversas sistêmicas, funciona assim. Sim, Uhum. sim, o meu tribunal regulamentou isso, né? Mas Uhum. assim, isso não impede que, como eu tenho conhecimento, eu possa fazer a utilização dele também nas minhas audiências, nos meus atendimentos. Você consegue até mesmo fazer, pedir que as partes se olhem, pedir, Uhum. utilizar ah, alguma âncora, Uhum. algum ponto para dar início ao Uhum. atendimento, alguma Até, por forma de exemplo, colocar. quando as duas partes são um casal ou quando é um divórcio, alguma coisa, o olhar sistêmico, ele sempre necessariamente traz essa visão ampliada de todos que fazem parte, né? Então, Exato, necessariamente esse advogado, esse juiz está olhando para os filhos, está olhando para a solução, né? exato, ele está, Então ele exatamente, aponta o casal unido para a solução, né? Seria isso, não? exato. O que acontece é que quando o casal consegue se olhar, quando um consegue olhar para o outro exatamente como é, você vê, principalmente isso é muito interessante dentro de uma vara de violência doméstica, onde você fala de mulheres empoderadas. E na Uhum. verdade é pessoas empoderadas. Eu gosto de trocar essa dinâmica, eu falo que o que existe são pessoas empoderadas. E pessoas empoderadas solucionam questões. Uhum. Né? Eu acho isso muito bacana, porque você oportuniza que as pessoas consigam, como adultas, tomarem decisões. Não Sair são da duas briga, crianças. né? Uhum. Sair da birra, né? Porque eu falo que em Uhum. Da processo briga e existem da birra, certos é. da birra, porque quando duas crianças brigam é aquela coisa, não, é meu, não, meu, meu, meu. Aí precisa entrar a mamãe ou o papai ou a tia da escola para resolver né? Nesse caso, como a gente conhece um pouquinho das ordens da ajuda, a gente dá um passinho para trás e fala, opa, isso Uhum. aqui não faz parte do meu trabalho. Então isso também começa a melhorar muito a qualidade do meu trabalho, sabe, Jana? É muito legal Uhum. porque Você não quando fica nesse lugar, né? sim, eu não, Que não fica bom. pesado. Eu entendo que o meu trabalho, eu não estou ali para salvar ninguém, que eu não sou uma justiceira, né? Que o meu trabalho é um trabalho muito importante para que as pessoas possam se olhar, ou que no caso de não haver uma possibilidade, eu possa trabalhar com esses conceitos todos e oferecer um trabalho de qualidade, né? Um trabalho isento, né? Então isso tem toda uma sistemática. Eles
super se aplica, vou falar assim, né? Super se Uhum. aplica a toda a área do direito, né? Uhum. Não é uma coisa estanque, Uhum. né? Não Conta fica um só pouco assim, pra eu preciso gente, constelar, né? conta um pouco pra gente, como você sente a juíza antes de ter essa ferramenta, como você disse, a gente não chama de ferramenta, mas essa visão, né, das constelações, Uhum. e depois da visão das constelações, o que você traz de diferente? A gente pode falar assim, a palavra certa é uau, como é diferente, né? Eu acho que eu enxergo muito mais o meu trabalho, eu enxergo muito mais a minha pessoa, e quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu me entrego a essa visão, né, da Uhum. ciência dos relacionamentos, mais fica leve, mais fica fácil, mais as coisas mudam. Então eu consigo enxergar, eu olho para um lado, eu olho para o outro, e eu consigo enxergar o que está acontecendo ao meu redor. E o mais interessante é que você não vivencia isso só nos conflitos das pessoas que você soluciona, mas também nas suas questões pessoais, né? Então, Uhum. trabalhar dentro do Poder Judiciário não é algo muito fácil, né? Porque você trabalha com outras pessoas, você trabalha com advogados, você trabalha com promotores, você trabalha com defensores, e são todas pessoas que têm um embate muito grande, né? Então você tem que ter muito tato, e até com os seus colegas, o seu colega que trabalha na mesma vara que você, ou trabalha na mesma competência, como fazer isso, Uhum. como é você olhar para o seu chefe quando ele disse não, né, o seu superior, né, quando ele disse não, como as coisas funcionam, e quer dizer, isso tudo muda, né, muda porque você entende que existem dinâmicas envolvidas e o que você precisa observar dentro dessas dinâmicas. Então é muito, eu falo assim que, eu costumo dizer, né, é lá da porta do fórum, não é nem da porta do fórum, né, é lá de onde você passou no concurso, é lá do Tribunal de Justiça e vem descendo, tem. Aí chega na porta do fórum e leva o fórum inteiro, né? Então tem toda uma sistemática envolvida. Da pessoa que te atende lá na porta da entrada Uhum. até dentro da sua sala, como as coisas funcionam. Então precisa ficar muito atento. Não é Uhum. uma coisa simples, né? Não é uma coisa que você Uhum. fala assim, Tudo tem o seu trabalhar. lugar de importância, né? E tudo precisa ser respeitado, né? Cada lugar, cada processo, cada Assim, procedimento, né? exatamente. Como Uhum. você não vai chegar e falar assim, olha, eu quero trabalhar com direito sistêmico, eu quero trabalhar com constelação familiar dentro da área do direito, como é que eu vou fazer isso, né? Primeiro, Primeiro, como é que você, respeita o sistema, né? primeiro olha para você, né? Uhum. Uhum. Primeiro Veja, olha para você. veja onde é que você se coloca dentro do seu próprio sistema, veja quem Uhum. você é, se Uhum. conheça um pouco melhor, Sim, né? isso eu já ouvi algumas vezes o Sami falando, de como as pessoas que. Bom, isso eu acho que em todas as profissões, né? A gente escolhe a Uhum, nossa profissão a partir do que a gente sente, do que a gente sente como missão, até da nossa missão familiar, né? exato. Dos nossos dons e habilidades que a gente adquire ali, de alguma causa que a gente tem na vida. Então, Uhum, as pessoas dessa área do direito, o quanto elas têm uma causa, alguma coisa, você falou, sim. eu não sou justiceira, mas tem um quê de fazer justiça ali pela família, uma nuance, Tem. né? Isso Então, tem. quando A gente vai descobrindo. e aí o quanto esses advogados vão sentindo neles e quando isso vai acalmando neles essa causa e essa solução trazida para si mesmo passa a ser compartilhada com os clientes ou com os outros, né? Então a Sim. constelação atua primeiro nesse profissional que em E de, escala vai trazendo no atingindo a trabalho e por todos. consequência nos clientes. É um pouco É isso. assim? É isso, é muito assim, porque quando você faz isso, a gente vivencia isso dentro do meu trabalho. Eu pergunto, os meninos trabalham comigo há muito tempo, né? Então, como trabalham muito próximos de mim, eles falam que existe um trabalho antes e um trabalho depois, né? Que o ambiente é outro, né? E Você isso é mesmo acalma da sua própria luta, né? exatamente. Uhum, Então por isso que é muito importante a gente entender que vai primeiro o pessoal, isso o uhum, Sami fala bastante, né? Que a gente uhum, normalmente como se chega? Se chega para olhar uhum, para alguma coisa própria, uhum, para depois você entender que uhum, isso pode se aplicar às outras pessoas também, né? Isso é uma coisa assim que a gente ouve o Sami falar, né? Por uhum, exemplo, eu fui
né? E depois resolver ver se isso se aplicava também, né? Uhum. E E me existe um fez termo, bem, então eu quero levar isso adiante, né? O Sami que a exatamente. gente está citando é o Dr. Sami Storch, ele é o juiz, né? Uhum, Atuava na Bahia, né? Tati, me corrige se eu estiver errada. isso. Agora ele mora aqui em São Atu... Paulo e ele Não, atua atua na agora, Bahia ainda. atua na Ainda na Bahia, Bahia. né? Ah. Ainda na E Bahia. ele trouxe para o judiciário aqui no Brasil, iniciou esse movimento, né? Que hoje a gente conhece por Isso. direito sistêmico. E ele é professor hoje da Hellinger School, né? Exato. E traz esse aprendizado aí para tanta gente. Exato. Ele é uma pessoa é uma pessoa incrível, né? Eu o conheci aqui em Cuiabá, quando o meu Uhum, tribunal fez o primeiro curso de direito sistêmico. Eu tive a oportunidade nesse primeiro curso que ele trouxe para os juízes e para os serventuários, a experimentar um pouco, porque eu tinha uma noção do que era constelação familiar e fui uhum, apresentada para o direito sistêmico. Aí cantei, né? Porque poder sentir que as dinâmicas pessoais têm uma influência direta nas dinâmicas de trabalho, entender que uhum, cada pessoa traz o seu sistema familiar, né? E eu achei muito bacana, você falou um pouco de sistema familiar, né? Esses dias você tem aqui no seu Insta mesmo, né? Você deixou uma coisa, nossa, eu achei muito bacana. Aquilo que você colocou, assim, é muito preciso, porque é exatamente isso que a gente também traz para dentro do trabalho, quer dizer, uhum, e o mais interessante da constelação familiar é que ela se aplica, ela se amolda, né? É como se uhum. fosse um. Sim, ela é uma visão ampla que o Renato Bertatti ele fala assim: a vida se organiza em sistemas, né? Então o Bert Hellinger percebe esse primeiro sistema familiar, esse primeiro núcleo. Ele vai olhando, né, as constelações lá no início, no começo, olham para o relacionamento de casal, para esse Exato. sistema, né? Nós somos fruto de um sistema, um homem e uma mulher que se unem, formam um sistema. Exato. Então, nosso primeiro sistema de origem e como isso se organiza foi todo esse achado. E aí, como a vida se organiza em sistemas, isso vai se aplicando em tudo, né, Tati? Nos Sim, hospitais, nas empresas, no exato. judiciário, nas escolas, É porque a isso. gente se organiza em sistemas para viver. E aí Exato. tem uma hierarquia, e tem um modo de funcionar nas hierarquias, né? E nas ordens para que elas funcionem. Então ele vai falar Exato. muito que o amor precisa dessa ordem, e essa ordem precisa desse amor. Então vai se aplicando e a gente vai vendo como isso faz sentido e levando para a nossa vida, né? E para o nosso Exato. dia a dia. É uma coisa bastante interessante, né? Você estava falando e você falou do quanto isso se amolda e se aplica a todos os sistemas e aplica inclusive. E aí eu estava lendo alguma coisa aqui que fala. Aqui, peraí, deixa eu achar aqui. Deixa eu pegar meu óculos aqui, porque realmente. Também tô nessa do óculos. O trabalho que buscamos é a busca da alma na conexão com o sistema familiar. Enfim, a gente fala de amorosidade, né? A gente fala de que quando a gente fala de constelação familiar, a gente fala de amor, né? Então, Uhum, como você falar de amor para um advogado? Como sim, você vai falar de um amor sim, dentro de um processo onde você tem sim. violência doméstica? Você vai falar de um amor próprio que transborda de você e se Uhum. transforma num amor respeito ao ser humano, Sim, né? porque o Bert traz para a gente que tudo é amor. Todas as dinâmicas elas estão a serviço do amor, mas a gente vai olhar que amor é esse, né? Que se é um amor que está Exato. repetindo um padrão, que é uma coisa que está repetindo um padrão e levando uma causa adiante, ou seja, um amor que adoece, porque está excluindo, porque está Ou um levantando uma amor que bandeira, porque está cura, né? lutando, né? E a Ou um gente vai amor que transformar no amor que cura, né? Então, exato, no judiciário, exato. quando vocês podem olhar esse amor e falar, puxa, sempre é por amor que a pessoa está agindo, mas por ingenuidade, Sempre. por inocência, por infantilidade ou por dedicar amor cego, né, que a gente fala, Exato. por alguma causa, ela não percebe a outra parte, né? Então é Não, um ela não olhar percebe. expandido que a pessoa sai daquela ingenuidade e ela pode enxergar o contexto de forma mais ampliada, né? É quando Então você quem está de amplia, né? fora, quem tá de É quando você fora amplia. e não se gruda na causa, não pega o lado de um ou não pega o lado de outro, quando você se coloca imparcial e Exato. olhando a forma de amar desse lado e a forma de amar daquele e por que está dando confusão, isso se
E eu acho que tem muito isso, assim, os advogados, eles compram a causa do seu cliente, né? Ou Sim, vice-versa. É um exato. par ali, né? São causas parecidas que se emaranham e É isso. a pessoa encontra o advogado que vai levar aquela causa dela adiante, né? E É, aí quando é, chega um juiz que tem esse olhar expandido que fala, uau, eu vejo você, eu vejo qual é a sua uhum, causa, mas eu também vejo o outro, né? Então você sai para esse lugar de aqui tem tudo, né? exato. E quando você oportuniza isso, né? Quando você oportuniza essa ampliação de olhar, Uhum, as coisas fluem de uma outra forma, né? uhum, E elas fluem de uma forma muito especial, porque qual é a tônica do trabalho da gente, né? Então uhum, você transforma isso, a gente fala desse amor que cura, né? Esse amor que oportuniza as pessoas a terem uma outra visão. uhum. Normalmente a Uma visão outra. de cada é uma visão da parte é assim, ó. A visão da parte é Uhum, fechada. Eu tenho esse, meu pedido é esse. A minha sim. contestação é essa. Me A minha ajuda, situação é né? essa. Me ajuda, é isso aqui que eu Uhum, tenho. Então, quando você uhum. trabalha, você faz isso aqui, você enxerga que Que são duas lindo. partes, tem advogados, tem famílias, tem pessoas envolvidas no processo. É algo muito vivo, né? Um E as processo é partes algo se muito sentem vivo. vistas, né? Quando você tem esse olhar, porque já Sim, enxergou, ele não precisa mais ficar. Ele já sabe que sim, você enxergou e enxergar o outro também. Também é mais justo, isso. né? É E muito mais outra justo. coisa que quero te perguntar, eu já ouvi o Sami falando. Desculpa citar tantas vezes o Sami, é porque eu conheço Eu amo bastante o ele. trabalho dele. Não, eu também, eu amo ele. Pode citar quantas vezes quiser. Eu amo o Sam. Então, a importância das sentenças, né? Das sentenças justas, Sim, o quanto isso atua de forma positiva, que a sim. pessoa sinta que ela está pagando mesmo e pagando perante o Uhum. erro dela ou algo assim, o quanto isso equilibra ela, a dignidade dela, né? Ela fez e ela pagou, ela se sente digna de novo, né? Exato. Socialmente. É exato. Uma coisa muito importante, por exemplo, se a pessoa cometer um crime, né? Não interessa se é um crime de ameaça, um crime, vamos colocar os crimes dentro da vara de violência doméstica, né? Ela Uhum, cometeu um crime, ela ameaçou, ou xingou, bateu, né? Se a pessoa não consegue enxergar o que ela fez, né? E se a gente, como é que vai ter a dignidade dela? A dignidade dela vai embora, porque ela vai entender que aquela ela conduta é vai uma se sentir conduta. injustiçada. Exatamente. Vai. Aliás, Uhum. a palavra injustiçada e a palavra justiça é uma coisa fantástica. Quantas vezes as pessoas falam assim, mas eu estou sendo injustiçado, eu quero, é o tal do indignado, né? Eu Uhum. preciso que seja feita justiça, né? Mas aí eu te pergunto, né? O que que faz o juiz, né? O juiz analisa o processo e julga fatos. Ele não julga pessoas, ele julga fatos. Né? Uhum. Então, se eu tenho um contrato, ele vai ser julgado aquele contrato. Se eu tenho uma causa X, é aquela causa X. Se eu tenho um crime, é aquela conduta descrita como crime. Eu não vou ficar julgando a vida inteira da pessoa. Eu posso, numa Uhum. questão, por exemplo, de uma aplicação de pena, que existe uma questão técnica envolvida, mas mesmo assim eu vou julgar em função daquele fato praticado. Então eu não estou ali, eu estou sentenciando um fato. Então você não está Uhum. julgando toda uma questão da pessoa. Isso é Uhum. muito importante, a gente olhar sobre esse prisma. Então, se eu estivesse começando hoje e pudesse, há 21 anos atrás, receber esse presente de trabalhar com o direito sistêmico, de conhecer o direito sistêmico, minha vida seria muito diferente, né? Mas talvez eu não tivesse amadurecido para poder entrar. A gente sabe que tudo é Tá tudo como tudo, certo. tá tudo certo. Mas o que eu posso dizer é que as pessoas que têm essa oportunidade hoje, que elas conheçam, né? Que elas tenham essa noção, porque Uhum. Porque você aí mesmo você estava. está dizendo então que você pega e você equilibra esse fato que você está ali para Sim, equilibrar e não vai tão pesado assim na vida da pessoa querendo sim, impor ou. Uhum. sim, você lida com tudo. Você lida Uhum. com feminicídios, você lida com relações de casal, que às vezes tem brigas, você tem questões de crianças, você tem muitas questões envolvidas dentro dessa situação. Então, essas Uhum. questões que você está envolvida, se você for levar para sua casa, se você for tratar de uma forma que
você se envolver, né, você pular nessa piscina que é cada processo, cada causa que te apresenta, e você ficar ali dentro porque a água está gostosa e você não quer sair daquela água, e aquela confusão toda é aquilo que você quer para você continuar vivenciando aquilo, quando na verdade você trabalha com a empatia, né, é o Uhum, mergulho e, né, você vê o uhum, que é e sai, né, uhum, sabendo de tudo que está acontecendo ao redor. Na verdade você nem entra, né, você só olha de cima e já vê a coisa como é que está, né, mas aí uhum. você vai recebendo as informações que são necessárias. Olha, Sim. ali onde está mais ou menos assim é mais fundo, é para ter Uhum, tantos metros, a temperatura da água é de tanto. uhum. Então você sabe como acessar essas informações, e isso é bastante importante. Legal. Um outro movimento que eu tenho visto Uhum. também, que eu acho que é bastante benéfico, os advogados, conhecendo esse método e essa forma, eles se alinhando com a intuição deles até, porque não é uma coisa muito de advogado, intuição, parece que não tem nada a ver. Mas quando eles podem constelar processos e enxergar de forma ampliada os processos e ver a causa alinhada com eles, eles ficam mais suaves também e ficam também mais disponíveis para uma solução mais efetiva e não para a demanda do seu cliente, porque a gente vê nas constelações assim que o cliente chega com uma demanda, mas aquilo que ele demanda é o que você falou, né? Não é Fechado. o que vai realmente fazer o bem para ele, né? Isso eu vejo Exato. como consteladora. O que o cliente chega me pedindo não é o que é bom para ele. Ele quer se livrar da mãe, ele quer romper com o padrão, ele quer alguma coisa, mas o que ele precisa é olhar, é compreender, é se ampliar, e aí ele se liberta. Porque ele Exato. compreendeu, e não porque ele quis fugir, né? Me livra daqui, não Exato. é? Então, não, ao contrário, você vira a pessoa para o outro lado e fala, reverencia, é aqui, é isso, compreende, e aí isso liberta, né? Então, eu Exato. acredito que eu tenho visto, assim, eu tenho alguns colegas e tem alguns advogados que vêm para a constelação, constelam, e aí eles se empoderam, nossa, eu sentia isso, e vai se alinhando muito mais, né? Então, na verdade, ele oferece uma cura, ou, é que eu não sei falar os termos direito, mas ele oferece uma solução, digamos assim, muito mais ampla para o cliente, que vai fazer muito, vai ser muito melhor para o cliente do que aquilo que o próprio cliente pediu, né? Ele vai oportunizar que o cliente dele consiga enxergar o que É realmente isso. está acontecendo. E Uhum, a cura, você pode falar que a solução, porque a uhum, solução está nas pessoas. Assim como o terapeuta trabalha com a cura, está na própria pessoa, né? Como a uhum, pessoa precisa querer a cura, precisa entender que essa cura para ela é algo bom, que ela uhum. está disposta a ter atitudes. As partes também precisam entender, Sim, né, que elas estão dispostas a solucionar, a chegar a uma solução no processo. Então exato. Isso faz toda a é diferença, né? Porque quando o cliente ganha, ele não achou a solução, porque ele foi lá e ele cutucou o outro. Aí o outro vai vir lá e vai pegar aquele advogado que também é fera e vai lá cutucar ele. E aquilo fica, né, sendo costurado ao longo exato. de séculos, eu já vou dizer Sim, assim. eu tenho Mas uma ação quando. de divórcio, aí eu tenho uma ação de Uhum, pensão, aí a pensão nunca tá boa, ou eu sim, preciso de algo mais, ou eu tenho uma e aí eu questão de preciso me direito de vingar, e o visita. outro, e o outro, e o Exato, outro. E ninguém olhou para que, assim, na verdade, né, a paz entre exato. as partes está em outro lugar, né? Exato, exato. É uma cultura de paz, né? É uma oportunidade de paz, de realmente de pacificação de conflitos, né? Então você entra num novo nível de justiça, E você qual entra que é a numa diferença, oportunidade. então, Tati? Porque a gente sabe Uhum, para esclarecer para as uhum, pessoas. Porque uhum, parece um pouco que a gente está falando de mediação, né? uhum. Tem a mediação e tem a A mediação conciliação. sistêmica, Tem a digamos assim. conciliação e tem a Como conciliação que, sistêmica. Uhum. qual que é o diferencial, assim, que as constelações trazem até para a mediação? Exato. Existe dentro do direito uma nova, uma nova visão. E essa visão traz métodos adequados de solução de conflitos. Esses Ah, já gostei métodos desse nome. passam, é muito bacana. E aí nesse método você tem mediação, você tem uma
conciliação feita de uma maneira diferente, você Uhum. tem a oportunidade da justiça restaurativa, você tem os círculos de paz, você tem comunicação não violenta e você tem constelação familiar. Entende? Isso tudo está englobado. Então, através disso, você tem uma nova forma de fazer. Então, quando você entra na mediação, você tem um mediador que tem uma formação, que ele faz um trabalho. Então, ele tem uma técnica. A mediação é uma técnica, né? É um trabalho feito. E essa técnica do mediador, ela vai certa. Mas o mediador tem uma visão, como tem o advogado, como tem o juiz, como tem o promotor, né? Mas como assim? Quando ele tem uma visão sistêmica, ele entende que além daquelas técnicas que ele aprende na mediação, ele pode também dar uma visão mais ampla, entendendo que aquelas pessoas estão vindo de sistemas, né? E ainda que Uhum. ele não adentrando, deixando que as partes mesmo cheguem na procura e na costura de uma decisão, então, porque a mediação faz o quê? Faz com que as partes vão costurando a possibilidade de um acordo, Uhum. né? Então, com algumas regras que são específicas isso falando assim, de grosso modo, né? Com algumas regras que são específicas da mediação. Então, você poder aplicar isso com uma visão ampla, né? Uhum. Seria um Você pouco também também ganha. o que você disse da sua própria visão no começo, né? Então, o mediador Exato. se colocar em último e não Exato. ele como, né, ele não traz a solução, ele se coloca em último para olhar para a solução junto com as Sim. partes, né? Ele Isso. não se Ele, posiciona de um lado ou do outro, nem em defesa de um, nem em defesa do outro, né? sim, ele consegue entender que atrás daquela pessoa, daquelas duas pessoas, tem todo um sistema familiar, tem um pai, tem uma mãe, Uhum. né? Tem outras coisas que estão envolvidas. E de repente, quando ele Uhum. se abre, ele faz com que as partes também possam se abrir, e elas Uhum. podendo se abrir, elas Uhum. conseguem fazer. Eu falo que é costura, porque Uhum. é uma costura, né? Eu acho que tudo é como se fosse uma costura, né? É uma construção, né? De uma. Uhum. É a construção Sim. de uma Talvez decisão, né? eu estou me Agora, vindo uma coisa aqui que talvez seja um pouco difícil para algumas pessoas que estão assistindo entenderem uhum, uhum, a diferença do que a gente está dizendo, porque para a gente que está estudando há tanto tempo constelações e já está tão imerso nesse universo, a uhum, gente entende algo que é diferente do bem e do mal, né? É, exato. e punir. Então eu não sei, não estou sabendo muito explicar. Me ajuda nisso, Tati, entrar nesse Fala, campo aí, fala, que é fala. assim. Existe, claro que existe o certo e errado. Sim, Então, uma visão mais reta vai dizer assim, esse está certo, esse está errado, e sim, vamos fazer justiça, vou estar do lado da pessoa que está certa. Mas nessa visão ampliada, esse certo às vezes vai excluir. Então, por exemplo, em algum caso grave, onde tem um ambiente familiar, onde o pai precisa ser excluído porque fez algo de muito grave, mas espere, ele também precisa ser mantido porque ele é o pai daquela criança. Então, ele vai ser mantido do lugar, tá? Ele vai ser preso, ele vai ser, né? Ele vai ter a pena dele, mas ele precisa receber a dignidade dele de continuar sendo, né? De continuar sendo dono do lugar dele, né? sim, Aquele filho sim. como a dor daquele filho de ter aquele pai, e não como se uma solução fosse excluir aquele pai daquele filho, porque causaria uma dor muito maior. Fala um pouquinho dessa visão entre o certo e o errado, essa visão expandida para o certo e para o errado. Bom, quando você fala isso, quando a gente olha, em primeiro lugar, você não vai fazer um pré-julgamento de ninguém, né? Isso também faz parte do trabalho do juiz, mas você entra ainda mais fundo nisso, porque você não vai olhar para a pessoa e falar assim, a pessoa não entra, não senta ali, você não vai julgar o pacote que está ali, né? Você vai se entregar ao seu trabalho. Então, você vai utilizar as ordens da ajuda, primeiro você vai enxergar que todo mundo pertence àquele sistema que está ali, que está sendo apresentado para você, seja ele criminal, seja ele civil, e vai Uhum. oportunizar que as pessoas tragam as suas questões para que sejam analisadas. Então, meu pai falava uma coisa muito interessante. Quando você fala que as pessoas precisam pagar o que elas fazem, que seria o certo ou o errado, vamos supor num crime. Uhum. Meu pai falava não, meu pai fala, né? Mas ele me falava quando eu era mais jovem, que a pessoa quando ela está errada, ela sabe que ela está errada.
Eu não preciso provar para ela que ela está errada, ela mesma sabe que ela está errada. Então, quando você traz esse contexto para essa área de certo ou errado, quando a pessoa Uhum. pratica um crime, né, salvo em algumas questões que realmente ela não tem a capacidade de discernimento, né, e Uhum. aí, mas como isso não é a maioria é a capacidade de discernimento, então a pessoa praticou o crime, ela sabe o que ela está fazendo de errado. Vou te dar um exemplo. Você tem lá, assim, velocidade permitida 60 quilômetros por hora, radar. Se você passar mais de 60 por hora, você sabe que você está passando a mais de 60 por hora. Você sente em você quando você passou 80 por hora sem querer. Nossa, eu esqueci aquele radar. E vem aquela sensação de que você fez algo errado. Uhum. Então, é essa sensação, é a sensação correspondente na pessoa. A pessoa sabe que ela fez algo errado. Né? Por isso existe uma coisa chamada, quando você faz um interrogatório, você oportuniza que a parte confesse o que ela praticou ou não. Então você tem essa oportunidade de conversar, é a última pessoa que você vai ouvir é o réu nos crimes. Então você Uhum. tem a oportunidade da pessoa conversar. Inclusive você dá a oportunidade que a pessoa quiser, ela não falar nada. Né? Então quem faz o que faz, sabe o que fez, né? Se a pessoa não paga a pensão, ela sabe que ela não pagou. Se a pessoa assinou um contrato e esse contrato tem uma má fé, que a gente fala uma má fé, algo que você fez para pegar o outro, você sabe, né? Então, muitas vezes, as soluções que são apresentadas pelas pessoas que, eu vou assumir isso porque eu sei que isso daqui, né? Olha, então, a pessoa sabe o que é certo, sabe o que é errado. Na grande maioria das vezes. Existem realmente questões que são questões que a pessoa realmente não tem o discernimento, mas aí é um problema médico, né? É uma outra questão, são outras questões que estão envolvidas. Mas normalmente a questão do certo e errado, a gente sabe, a gente toma por base nós mesmos no nosso cotidiano. Por exemplo, Uhum. hoje eu sei que para sair de casa em segurança eu preciso utilizar uma máscara, né? Que eu preciso higienizar as minhas mãos, que não posso fazer aglomeração, para espirrar, eu preciso espirrar de uma maneira cobrindo o rosto ou fazendo isso aqui. Então, tudo isso faz parte. Quando eu desobedeço uma coisinha, eu vou saber que eu estou fazendo a coisa errada. Ainda que a pessoa fale, eu sei que está errado, mas eu não estou nem aí. Ainda assim, lá no fundo, a pessoa sabe que ela está errada. Uhum. Então, isso é muito do ser humano, né? E isso me lembra muito do Bert, que o Bert sempre falou, né? Que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz. E primeiro nós precisamos nos responsabilizar por aquilo que é nosso, pelas nossas condutas, para Uhum. depois querer procurar uma ajuda. Eu preciso estar ciente de que aquilo que eu fiz está certo ou está errado e procurar a ajuda certa. Não adianta Uhum. nada eu mentir, inventar algo, porque a ajuda nunca vai ser precisa. Uhum. E a Então eu preciso reincidência, você assumir, né? acha que ela vem porque, muitas vezes, porque a pessoa não foi punida? Ela está procurando a punição para um equilíbrio? Acho que é caso a caso. Na verdade, hoje, acho que eu vi um videozinho do Sami hoje, e o Sami fala que em algumas questões de infância e adolescência, onde você tem a oportunidade da pessoa olhar através da constelação. Oi, tá me vendo? Deu uma Tô te vendo. paradinha aqui, Deu uma tá? travadinha, mas a Deu uma voz está travadinha. continuando. Então Uhum. tá. Mas o Sam me fala, mas isso a gente também vê, que as pessoas entram num círculo, né? Enquanto elas não chegarem no ponto onde elas precisam chegar, elas continuam. Então, Por que continuam você chama cometendo isso do crime ponto que ela precisava chegar? Não entendi. que ela precisa enxergar. Que é o que Ah, a gente diz que é o essencial. O que ela procura nisso. O que ela uhum. procura nesse desrespeito de conduta, né? Uhum. Para onde que ela está olhando? Né? Qual é o objeto dessa procura incessante que ela tem nesse cometimento de crimes, né? Hoje Uhum. a grande parte dos crimes, muitos crimes têm a questão das substâncias entorpecentes envolvidas, né? Então se furta, se rouba por questão para se ter acesso à substância entorpecente. Então assim, as dinâmicas dos vícios, né? Aí Uhum. existem as pessoas que cometem os crimes de colarinho branco,
que são crimes, e são crimes iguais a qualquer outro crime. São chamados de colarinho branco, mas são apenados com pena e não tem nada de diferente. Não é mais bonito, não é mais feio. Na verdade, existem gradações. A gradação de tudo isso está no tamanho da pena. Uhum. Né? Quanto mais grave aquilo que eu faço, a pena, consequentemente, é maior. Né? Isso aí é uma correspondente daquilo que o que eu cometi de erro, eu vou realmente ter que pagar, né? Então, traz um pouquinho para a gente, só para a gente já estar finalizando, a gente já falou o tempo que a gente se comprometeu, só traz um pouquinho para a gente finalizar, alguma prática, algum exemplo, alguma medida, um procedimento ali de como funciona e como na prática a constelação é usada. Sim, A tem. Como eu falei constelação ou para a ti, visão? no meu Nesses casos caso, aí. Uhum. no meu caso, eu já atendi pessoas e réus, né, e em processos criminais, onde eu me abri, né, e passei a escutar e enxergar e olhar para as pessoas e tentar por esse sentido que a gente tem, né, a deixar o que vinha o campo dessa audiência, o campo desse trabalho que estava sendo desenvolvido e entender. E muitas vezes eu me surpreendi e me surpreendo sempre com as informações e com a abertura das pessoas que elas trazem quando eu faço essa abertura também. Né? Então isso é muito bacana dentro da área criminal. Na área civil, eu enxergo que as pessoas se empoderam. Não? Então é um empoderamento de pessoas que conseguem chegar a decisões, né? E as pessoas conseguem voltar a olhar. Agora, é claro que existe Nesse caso situação... que você falou, por exemplo, alguns exemplos onde essas reincidências tem uma busca interna, algo assim, também dá para se olhar, né, com esse olhar Dá para se ampliado? olhar. Você sabe que nós do criminal fazemos audiência de custódia. As audiências de custódia nós não temos. Agora está meio complicado por essa questão de proximidade, né? Essas audiências de custódia a gente faz com todos os presos que são presos um dia antes, e aí eles ficam à disposição do juiz criminal que está no plantão para fazer essas custódias, para analisar se essa pessoa vai continuar presa ou não. Mas são circunstâncias da prisão, né? Não tem a ver se é culpado ou não é culpado. Circunstâncias da prisão. Então, você começa a observar as pessoas. Tem muitas delas que não têm o nome do pai, tem outras que não falam o nome do pai nem o nome da mãe, tem pessoas que não querem nem o não quero falar sobre isso. Então você consegue sentir na pessoa. Então quando você fala para mim, aí como é que você consegue ver? É pessoa a pessoa, você consegue sentir as dinâmicas, você tem esse contato com a pessoa, né? E esse contato é algo muito importante, né? Talvez seja uma das coisas que para mim hoje tem sido mais difícil, porque a gente não tem feito tantas audiências, né? O nosso contato hoje nessa situação do distanciamento social, ele é bem menor, né? A gente está construindo aí uma nova realidade, uma nova forma de trabalhar vai ser construída está sendo construída, né? Mas é muito importante as dinâmicas de você olhar para cada uma das pessoas e respeitar essa pessoa exatamente como ela é. E aí você consegue trabalhar, e dentro disso que você consegue trabalhar, você consegue entender, né? Que como é que você vai ouvir aquela pessoa, porque aquela pessoa está ali porque ela quer ser ouvida, né? Então você está ali para escutar aquela pessoa para depois você conseguir fazer o seu trabalho, né? Então isso é muito importante. Isso é uma das coisas básicas E que se acho que faz. até isso que você está falando me veio para uma coisa assim, essa pessoa ouvida, ela até pode aceitar aquela pena, porque talvez foi a primeira vez que ela foi enxergada. Nossa, você fez isso, você merece isso. Então ela foi vista também, né? Isso é muito Isso é na digno. forma de você escrever, né? Então, quando você consegue escrever aquilo e fazer a sentença e direcionar cada situação, né? Mas isso são construções, né? Então, como eu te falei, é tão amplo aonde você pode aplicar isso, é tão grande o universo que descortina Sim, na tua frente, né? sim. Essa sentença vem às vezes até como um limite, que era o que a pessoa precisava para ela compreender o lugar dela e tal. Agora existem as Nossa, dinâmicas de cada um, né? Agora existem as dinâmicas, né, de cada um, e aí essas dinâmicas a gente sim, não tem esse sim, sim. controle, né? Quando a gente consegue
né? Aí, ó, Uhum. tem uma perguntinha aqui, ó, como o judiciário vamos lá, lida com o fato, eu tô aqui igual o Mister Magoo já, como o judiciário lida com o fato de que as sentenças são proferidas sem uma das partes não ter sido ouvida ou vista. Alain, né? Alain, é questão Alan. de. Ele tá Alan, Alain, eu não sei, mas eu tô aqui cegueta já. É, ele está falando dos casos de revelia, né? Eu Uhum. acho que cada dinâmica é uma dinâmica. Eu não posso falar que o judiciário lida com todos os processos e colocar cada um na caixinha. A caixinha das separações, as caixinhas do divórcio, a caixinha dos alimentos, a caixinha do cível e a caixinha do trabalhista. Cada situação é um fato e uma questão a ser analisada de forma única. É claro que muitas vezes a gente não consegue fazer 100% do trabalho como a gente gostaria, porque a gente precisa de números de prestação de serviço. Mas naquilo que a gente consegue fazer, que é uma parte muito boa de tudo, a gente consegue entender que o processo precisa ser individualizado, né? Quanto Uhum. mais você individualizar cada atendimento em cada processo, melhor vai Enxergar ser ambas as partes, você vai estar. Foi, né? exatamente. Sim, você vai Entendendo que estar. cada processo tem uma Sim, dinâmica própria. sim. Evita que você tenha as decisões de massa, Reincidência. E, as é, e, e, reincidências, e que os volte, né? processos A reabertura. repetidos Uhum, de outros processos, né? Então, uhum, quando você fala de revelia, quando você fala de conceitos técnicos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a constelação é fenomenológica. Ela não é técnica. Ela é técnica no sentido de que se aplicam questões como as leis do amor, as ordens da ajuda, uhum. mas ela é Ela é caso a fenomenológica. E caso, né? exatamente. E é de Uhum, acordo com o que se apresenta em cada situação. Então, uhum, eu não posso dizer como o judiciário lida, porque o uhum, judiciário é feito de vários juízes. Agora, como a uhum, Tatiane lida no trabalho dela e no dia a dia, é uma outra situação. uhum. Legal. Foi um Bacana. prazer te ouvir, Ah, conhecer um mais, prazer estar aqui aprender contigo. mais e que seu trabalho seja sempre abençoado, que esse teu olhar se expanda e que as pessoas que Obrigada, trabalham Jana. com você cada vez mais se abram para isso e que, né, os lugares que você passou e que isso vá, né, sendo levado adiante. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por falar e por trazer mais conhecimento para mim e para quem estava ouvindo. Super obrigada, Ah, você é sempre muito querida. E a gente acabou nem falando do movimento sistêmico, né? Eu quero só não. falar um pouquinho. A doutora Tatiana também tem um blog, um site, onde ela publica artigos sobre esses temas, sobre constelação. Ela sempre convida muitos consteladores, muitos colegas para falar. Já tive a oportunidade de contribuir também, né? E também vocês seguem aí o Instagram dela, quem não conhece, e vocês vão olhar o site e vários artigos de vários colegas consteladores super competentes, falando de diversos temas. Falei direitinho? É Falou isso? direitinho. Quer acrescentar alguma coisa? O site é exatamente uma forma de transbordar, que transbordou e queria fazer um pouco mais. Então, Uhum, funciona no sistema de parceria, onde nós recebemos os artigos, os áudios, os vídeos, e a gente disponibiliza para as pessoas terem acesso um pouco mais do que são as constelações familiares, o direito sistêmico, e aonde elas podem ser aplicadas. Então, talvez seja um dos últimos sonhos que eu tive, mas que me trouxe eu falo que me trouxe o mundo, né? Porque é um mundo de pessoas e essa oportunidade de estar aqui contigo e oportunidade de conhecer pessoas incríveis, né? E com pontos de vista maravilhosos, né? Eu acho que o ser humano é muito especial, né? O ser humano é uhum. algo muito precioso, né? E é isso. Muito Legal. obrigada, Jana. Obrigada por essa Obrigada, querida. oportunidade. Eu me sinto lisonjeada. Admiro muito o teu trabalho. Enfim. E eu, o seu. Ai, Parabéns. muito obrigada. Tamo Obrigada, juntas, Jana. querida. Obrigada. Então, um Boa semana. beijo. Beijo, Boa querida. semana. Tchau, Beijo, tchau. tchau.